Olá a todos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Espero que esse vídeo vai encontrar vocês gozando de paz, alegria, harmonia dentro dos seus lares, no meio das suas famílias. Eu vim aqui para estar trazendo o resumo da EBD. Já quero pedir para você deixar o seu like, para você comentar o vídeo, para você compartilhar. Nós estamos aqui no segundo semestre, né? Estamos estudando aí o relacionamento em família, na nossa escola bíblica, né? E eu vou estar hoje fazendo um resumo de hoje, que foi da lição 9, tá? Eu pulei uma lição, mas depois ainda vou falar sobre ela também. Mas hoje eu vou estar falando sobre a lição de hoje, que foi Uma Família Nada Perfeita, que é a lição 9 da data de 28 de maio de 2023, tá bom? Então nós vamos estar falando um pouco, vou tentar resumir o máximo possível, porque o meu celular está com pouca bateria e eu vou ter que andar um pouco mais rápido. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou ler aqui o texto áureo que nos diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Isso está escrito no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7. E a verdade prática vai nos dizer... verdade prática, vou tentar centralizar aqui, que tá um pouco de lado, peraí. Aí, vamos lá. A verdade prática que nos diz: tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza, né? Na própria natureza. O que o homem planta, ele colhe, né? Dessa maneira. Se ele quer colher feijões, ele vai plantar feijões. Se ele quer colher batatas, ele vai plantar batata e ele vai colher exatamente aquilo que ele plantar. Então isso aí é uma lei natural que Deus revela para nós até através da natureza. E assim também é na nossa vida, né? Tudo que nós plantamos, nós vamos colher um dia. Certamente colheremos. E aí aqui a leitura bíblica em classe vai nos falar em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5. Depois nós vamos ler 2 Samuel, capítulo 5, do versículo 13 ao 15. E depois nós vamos ler capítulo 12, dos versículos 10 ao 13, parte A. Tá bom? A primeira parte do versículo 13. E diz assim para nós: E a Davi nasceram filhos em Hebrom. Foi o seu primogênito Aminon de Anoã, a Jezreelita, e seu segundo Quileabe de Abigail, mulher de Nabal, o Carmelita. E o terceiro Absalom, filho de Maca, filha de Talmai, rei de Gessur. E o quarto Adonias, filho de Agite. E o quinto Cefatias, filho de Abital. E o sexto Itrião, de Egrá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. E em 2 Samuel, capítulo 5, a partir do versículo 13 diz: E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que vieram de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. E estes são os nomes do que nasceram em Jerusalém: Samua e Sobabe, e Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, e Nefeque, e Jáfia, e Elisama, e Eliada, e Elifelete. Em 2 Samuel 12 nos diz, 2 Samuel 12, a partir do versículo 10, diz: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o Eteu, para que seja por tua mulher. Assim diz o Senhor: Eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante teus olhos, e as darei a teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante todo o sol. Então disse Davi a Natã: Pequei contra o Senhor. Então aqui nós vamos estar falando um pouco mais aqui, eu vou tentar ser breve, acerca
desta situação que começou com uma atitude de desobediência de Davi. Davi se sente atraído pela mulher de Urias, arma toda uma trama, possui aquela mulher, arma uma trama, mata Urias, se casa com a mulher de Urias. E como nada está oculto aos olhos do Senhor, e tudo que nós fazemos existe uma consequência, Deus vem e dá uma sentença para Davi pela sua desobediência, pela maldade do seu coração, por aquilo que ele fez contra aquele homem inocente, né? Então tudo que veio a ocorrer dentro da casa de Davi nada mais era do que uma sentença de Deus. Deus fala claramente aqui, se você for observar aqui no capítulo 12, a partir do versículo 11 diz: assim diz o Senhor. E Deus fala: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti. Então Deus levantou todas aquelas situações que aconteceram contra Davi, porque era uma sentença de Deus pela desobediência dele ao Senhor. Tudo aquilo, o irmão que aconteceu aquela situação e houve aquela morte de um irmão matar o outro, de um irmão estrupar a irmã, dos filhos dele se deitaram na frente de todo o povo de Israel com as suas concubinas, aquilo tudo foi uma sentença de Deus pela desobediência. Então, ultimamente, nós ouvimos muito falar, que Deus é amor, as pessoas gostam muito de falar isso, realmente Ele é, mas Ele também é um Deus que executa sentenças sobre a vida dos desobedientes. E Ele começa a correção pela casa dele, pelos filhos dele, pelos servos. É claro que isso vai alcançar aquelas pessoas que fogem, que querem andar de qualquer maneira longe da presença do Senhor. A sentença vai chegar também, mas começa dentro da casa. Então, como um pai, Deus, ele corrige os seus filhos. E não foi diferente dentro da casa de Davi. Veio a correção de Deus. E foi algo duro, porque eu estava lendo aqui, meditando nessa palavra, e eu fiquei imaginando o que Davi não sentiu quando aconteceu todas aquelas situações terríveis dentro da casa dele. A dor de um pai, porque quando a gente vê um filho sentindo uma dor, passando uma situação difícil, a gente gostaria de se colocar no lugar, né? Então a dor que esse homem sentiu ao passar por tudo aquilo. Mas se nós formos aqui observar, né, durante aqui o estudo, nós vamos ver que ele também se omitiu muito, né? Porque ele, primeiramente, como servo de Deus, segundo, como rei de Israel, terceiro, como pai de família, ele teria que ter tomado uma atitude diferente da que ele tomou, corrigindo esses filhos, e ele foi incapaz de fazer isso. Então nós vemos aqui que ele foi um grande rei, é um grande homem de Deus, mas ele falhou na sua casa, como tem acontecido com muitos, né? Conosco, né? A gente se esforça para fazer o melhor, mas certamente vai ter um momento que a gente acaba errando, e não foi diferente na vida de Davi, mas só que foi ali pesada a sentença pelas atitudes de Davi, né? E aí, nós vamos aqui na introdução, vai nos dizer assim, ó: a despeito de ter sido um grande rei líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nesta lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódios de incesto, rebelião e morte, né? Então nós vemos aqui, ele foi um grande rei, sim, mas infelizmente ele não soube executar ali o papel de pai dentro de casa, né? Talvez pela ocupação grande como rei de administrar toda uma nação, né? De ir para a guerra, e ele resolvia muitas situações, mas aí ele foi promíscuo com a sua família. Ele não olhou para essas mulheres, ele teve muitas mulheres, essas mulheres aí tiveram, me parece aí que são mais de 20 filhos que esse homem tinha. Como administrar tudo isso, né? Então você veja bem que a falta de obediência à palavra de Deus traz
pesos e situações terríveis para nossas vidas quando nós não obedecemos. Eu fiquei imaginando e conversando com as irmãs hoje pela manhã na escola bíblica e pensando, imagine se ele tivesse só tido uma mulher, porque Deus criou um homem e uma mulher, né? É um homem para uma mulher, porque já é difícil, né? Um casal, um homem e uma mulher, quando se casa já é difícil. Você imagina aí um homem com 20, com mais de 10 mulheres, não sei quantas mulheres, mas foram muitas mulheres que Davi se casou, né? Então você imagina para administrar tudo isso. Então se ele tivesse obedecido à voz do Senhor, à palavra do Senhor, o direcionamento, certamente também não teria ocorrido essas situações da maneira como foi, né? E aí a gente vê aqui que no tópico 1 diz, o rei Davi e sua grande família. Ai meu Deus. E aí diz assim, ó, Davi ungido por Deus. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um rei, o novo rei ungido de Deus. Davi, nesse momento, a Bíblia diz que, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, né? Então, quando ele foi ungido por Samuel, ali, um homem escolhido segundo o coração de Deus, porque ele tinha um coração como o coração de Deus? Não. Deus escolheu ele. Deus escolheu. Segundo o coração de Deus, era o homem que o Deus escolheu, né? Isso quer dizer exatamente isso. E aí diz aqui, ó, Davi, o homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação. Ao longo dos capítulos, constataremos que o rei Davi foi bem-sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade. Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo. Quando nós observamos a história, a palavra de Deus acerca do reinado de Davi, desde o início, quando ele chega nesse reino, o reino está dividido, né? Se nós formos observar bem, a palavra nos diz que Saul não aceitava que Davi fosse o rei após ele. Esse reinado não veio assim, digamos, de mão beijada, né? Saul não passou a coroa para Davi, não. Houve guerras. Davi quase morreu. A Saul tentou matar ele, os filhos tentaram matar ele, não só Absalão, mas o outro filho também quis o reinado de Davi. Então foi uma situação de separação, o reino estava dividido, né? Uns seguiam Absalão, outros ainda eram que seguiam Saul, depois que Saul morreu, mas ficou um reino dividido. E ele, quando chega e ele toma, né, ali a coroa e ele toma o cargo de rei, ele consegue paulatinamente, ou seja, por etapas, aos poucos, né, ele vai conseguindo reunificar o reino, ou seja, unir novamente as tribos, porque eram várias tribos, né? Ele conseguiu unir e ele conseguiu estabelecer o reino ali, porque Deus ungiu ele para esse propósito. Porém, nós observamos aqui, vamos ver que nessa parte ele conseguiu fazer muito bem, mas falhou na outra parte, que era muito importante. Então nós precisamos observar de que maravilhoso é fazer a obra do Senhor, estarmos envolvidos na obra do Senhor, pregar a palavra do Senhor, né? Estar envolvidos nas coisas da igreja e tudo, mas não podemos deixar a nossa família de qualquer maneira. Temos que estar em oração, em observância, em aconselhamentos, né, para os nossos filhos, estarmos ali orando, estarmos ali falando, preocupados com a nossa casa. Não podemos abandonar a casa e só cuidar das coisas da igreja, porque existe hoje em dia muitas pessoas. Eu, à época, fui assim. Eu me lembro que meu filho, um dos meus filhos, falava sempre para mim: a senhora fica mais na igreja do que em casa, né? Então, se nós não observarmos, sermos vigilantes, a gente acaba se envolvendo tanto com as coisas da igreja de Deus ou com a nossa vida profissional, secular, e deixamos a casa. E não é dessa maneira, né? Nós sabemos, nós como povo de Deus, que primeiro é Deus e abaixo de Deus a família. Tem uma importância muito grande na nossa vida e nós não podemos ficar desapercebidos em relação a isso. E aí, ainda mais, no tópico 2, diz aqui: filhos e parentes na casa de Davi.
Tamar era filha de Maca. Esta era filha do rei Talmar, de Gesur, a mãe de Absalom. Este, portanto, era irmão de Tamar, uma mulher bonita, virgem. Sua beleza atraiu Aminon, seu meio-irmão, o filho primogênito de Davi, com Ainoã. Então aqui, essa palavra aqui está nos falando, me perdoem, gente, meu olho tá coçando. Essa palavra aqui está nos falando acerca da paixão que Aminon, que era o filho primogênito de Davi, começou a sentir pela sua meia-irmã, porque ela não era filha da mesma mãe, mas era filha do mesmo pai, que é o Davi, né? Então, Aminon começou a se sentir atraído pela irmã dele. Começou a se sentir atraído. E ele vai buscar conselho com o primo. Aqui o primo dele, o mau conselheiro, porque nós temos que ter muito cuidado com os aconselhamentos que nós recebemos na nossa vida, né? E ele vai ali buscar conselho com Jonadab, um mau conselheiro, um homem sagaz, cheio de maldade no coração, que ajudou Aminon a armar uma situação para estrupar sua própria irmã. Aliás, ainda colocou o pai junto, né? Porque acabaram usando Davi sem que ele soubesse, para criar essa situação dele se aproximar da irmã, dizendo que estava doente, que ela precisava preparar um alimento. Ela vai ali preparar um bolo, um alimento para o irmão, e ele vai e estrupa essa irmã. E isso veio aí. E Davi, quando sabe, fica irado, mas ele só se ira, mas ele não toma uma atitude. Juntamente com esse filho, ele tinha que fazer uma correção, ele tinha que ter tomado uma atitude, mas ele não toma essa atitude. Por ele não tomar uma atitude, o que acontece? O outro filho dele, Absalom, que era irmão de Tamar por pai e mãe, compra as dores da irmã, vai lá e mata o seu próprio irmão. Olha que situação dentro desse reino, dentro dessa casa, na casa de Davi. Ou seja, um grande rei, um grande guerreiro respeitado até os dias de hoje. A palavra nos fala aqui várias vezes, o nome dele é citado em outros livros. Em outras épocas, o nome de Davi é citado como um grande rei, como um grande guerreiro, mas falhou dentro da sua casa de maneira terrível, terrível, ao qual veio acarretar morte, desgraça, incesto, por ele não ter sido um pai presente no meio da sua família, né? Então, a necessidade de nós sermos presentes na vida dos nossos filhos, em aconselhamento, em conversa, em direcionamentos, porque mesmo depois que eles estão adultos, mesmo depois que eles casam, eles continuam sendo nossos filhos e precisando da nossa orientação. E nós precisamos, como pais, sempre estar dispostos a orientarmos o nosso filho dentro da verdade, que é a palavra do Senhor. Amém? E aí eu vou ainda pular mais pra frente aqui, porque não dá tempo de falar sobre tudo, né? Detalhadamente. Mas eu vou ver aqui, tá falando já sobre o problema moral, eu já falei sobre isso aqui, né? Da situação que veio ocorrer, né? Que foi a sentença de Deus dentro dessa casa. E aconteceu toda essa situação aí de incesto e morte no meio da família de Davi. E eu vou estar lendo aqui agora a conclusão, porque eu já falei tudo aqui, né, sobre o estudo de hoje, e eu vou estar lendo aqui a conclusão, né, e a conclusão vai nos dizer assim, ó: vimos que a família do rei Davi... Então, queridos, eu ia fazer a conclusão, mas antes de fazer a conclusão, eu quero ler rapidamente aqui esse auxílio devocional que vem na revista dos professores, para nós entendermos melhor esta situação. Diz assim: como arruinar a vida de seus filhos. Pode ser surpreendente, mas frequentemente as pessoas mais bem-sucedidas, segundo os padrões do mundo, têm sido pais terríveis. E alguns dos menos bem-sucedidos criaram filhos dos quais qualquer pessoa poderia se orgulhar. Davi, apesar de seus méritos como o maior rei de Israel, foi um pai terrível. Nestes capítulos e permanecem como exemplos que você e eu devemos seguir se desejamos arruinar a vida de nossos filhos. Quais são as recomendações de Davi para o fracasso como pai? Fique zangado,
mas não castigue. Quando Davi soube o que Aminon fez à sua meia-irmã Tamar, o texto diz que Davi muito se acendeu em ira. Mas não há indicação de que ele tivesse falado com Aminon, e muito menos que o tivesse castigado. Os pais que deixam de corrigir seus filhos podem esperar problemas maiores no futuro. Ame demais seus filhos. Depois que Absalão fugiu, Davi pranteava a seu filho todos os dias. Davi parece ter sentido tanta falta de seu filho que se esqueceu do que seu filho tinha feito. Meninos e meninas que são amados demais, de um modo em que vale tudo, causarão sem dúvidas graves problemas. Perdoe, mas não completamente. Davi finalmente permitiu que Absalão retornasse a Jerusalém, mas não o viu durante 2 anos. Se o perdão foi concedido, deverá ser completo. O perdão incompleto, repleto de pequenos lembretes de pecados passados, cria amargura e antagonismo. Quando Deus perdoa, ele esquece. Se nós perdoamos um erro, nós devemos fazê-lo completamente. Davi, um sucesso em sua carreira, era um fracasso como pai. E vamos ler aqui a conclusão que nos diz: vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos. Que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio, segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade, né? Então nós vemos aqui que atualmente a nossa sociedade está totalmente desajustada, né? Então nós temos que ter ali, sermos ajustados, sermos uma base. Eles precisam encontrar segurança no meio da sua família, dentro das suas casas, né? Então é necessário isso. Então nós precisamos estar firmes em Deus, naquilo que a palavra nos ensina, naquilo que a palavra nos orienta, nos esforçar para fazer a vontade do Senhor, para sermos exemplo para a vida deles e sempre os aconselhar dentro da palavra de Deus e jamais deixar de corrigi-los quando eles fizerem algo que esteja contrário àquilo que Deus tem nos ensinado. Amém? Que Deus possa abençoar você, sua família, sua vida, que o poder e a graça do Senhor esteja sobre a sua casa, sua família, sua mente, que Ele te dê entendimento, sabedoria e autoridade dentro da sua casa para exercer aquele papel que Deus deu para nós, paz e autoridade dentro do nosso lar. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor. Não esqueça de dar seu like, não esqueça de comentar, compartilhe o vídeo e se inscreva no canal. Um beijo a todos.